E seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula de aquecimento para o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. Eu sou o André, ajudo quem tem filhos entre 1 e 9 anos a formar filhos emocionalmente saudáveis, ou seja, são os filhos que sabem se comportar nos momentos das emoções mais difíceis. É hora do medo, raiva, tristeza, nojo, ciúme. Em vez de puxar o cabelo do irmão, de bater, chutar, gritar, ele entender que aquilo que ele sente é ciúme, mas ele vê a mamãe cuidando do irmãozinho mais novo, não é porque a mamãe gosta, ama mais o mais novo. É porque é mais novo, precisa de mais cuidado. E aí ele consegue lidar com aquela parada dentro dele para se comportar bem. Comportar bem é o comportamento que faz bem. Tá joia? Então, ó, você sabe que isso vai ajudar com os desafios do dia a dia, a birrinha, a desobediência e tal, mas isso é para a vida toda dos seus filhos. Então, essa é uma aula de aquecimento para o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis, justamente para te ajudar com isso, tá certo? Então, ó, se você não está inscrito, André, recebi essa aula, tomei por fora, o que é isso aí? Ó, aqui na descrição do vídeo tem a data do treinamento, tem um grupo do WhatsApp, entra no grupo, caso você não esteja, é bem importante para receber as informações, os exercícios, as aulas, tudo vai ser lá pelo WhatsApp, tá joia? Então, ó, tá aqui na descrição, todas as informações, entra no WhatsApp para não ficar por fora. E a aula de hoje eu vou te trazer 4 ciladas que de repente você caiu ou está em alguma delas e não está nem percebendo. Por isso cilada, a gente cai sem nem enxergar. E se você cai nessas ciladas, nossa, isso pode te atrapalhar tanto com os teus filhos, pode atrapalhar tanto a educação, o dia a dia na tua casa aí, no processo de desenvolver saúde emocional neles, tá joia? Então, ó, papel e caneta, anota, dependendo se você está no carro agora, está no trânsito, não pode parar, mas em algum momento anota essas ciladas para você não perder isso de vista, tá joia? Primeira coisa que eu quero falar, chamar a tua atenção, é como o mundo mudou. E de repente você está aí, André, é óbvio, né? Isso não é uma cilada, eu sei que o mundo mudou, mas a cilada é você não perceber como que o mundo da gente criança, eu sou da década de 80, como que tinha vários elementos que contribuíam para a nossa saúde emocional que não tem no mundo dos nossos filhos hoje. E a saúde emocional é muito desenvolvida principalmente na infância, né? A vida toda, claro, mas a infância é mais forte. Você sabe disso. Então, vou trazer algumas mudanças, algumas coisas que a gente teve, que os nossos filhos têm numa escala muito menor, que fazem muita diferença para a saúde emocional deles, tá joia? Então, primeira coisa, para você ficar atento, ó, o mundo de hoje é um mundo mais ansioso, é um mundo mais depressivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, e se você der um Google, você acha isso fácil. A Organização Mundial da Saúde mostra como o Brasil, ano após ano, está sempre entre os países mais ansiosos, mais depressivos. E, cara, isso mexe muito. Você vê criança hoje ansiosa, você vê criança depressiva, numa escala maior do que o que a gente via no nosso tempo. Não é que não existia antes, mas o mundo hoje tem elementos mais ansiolíticos, vou dizer desse jeito, que geram mais ansiedade e depressão. É um mundo mais depressivo. E aí, se você não entende essa dinâmica, eu vou trazer aqui alguns elementos que vão te ajudar. E ó, pega para você também, tá? Eu trago conceitos de vida aplicado à educação de filhos, mas aproveita e pega para você também. Se você não percebe, cara, vai atrapalhar demais. E aí a criança tá lá fazendo birra, eu falo, meu filho não me escuta, o meu filho fica batendo no quarto de madrugada, não dorme, é ciúme do irmão. Às vezes tem alguns elementos no mundinho dele ali que você não está enxergando, que se você ajusta as coisas vão melhorar, tá? Então uma coisa muito importante, que é diferente do nosso tempo e hoje, as crianças hoje não vivem o tédio. Dê ao seu filho o privilégio de viver o tédio. É um mundo tão acelerado, tão corrido, é celular, sempre tem coisa para fazer. Cara, as crianças não vivem o tédio. E qual que é o problema disso? Porque o tédio vai trazer para o seu filho duas coisas muito, muito boas, muito boas. Uma é a experiência chata do tédio. É chato viver o tédio, sim ou não? Só que você viver essa experiência chata te ajuda a saber lidar com o chato, saber lidar com a frustração, saber lidar com o desagradável. Eu não estou dizendo que você tem que criar frustrações e tornar a vida do seu filho desagradável para ele ficar forte. Não, não é isso que eu estou dizendo para você, não é esse discurso. Mas a vida ter tédio, seu filho ficar sem ter o que fazer, cara, é bom.
E o mundo de hoje, ó, é aula de natação, de reforço, de kumon, de não sei o quê, judô, karatê, é tanta coisa que a criança nem fica sem ter o que fazer. E quando fica sem ter o que fazer, celular. Ela não vive o tédio, ela não tem essa experiência de lidar com o desagradável, só que ela também não precisa criar. Como assim, André? Diante do tédio, você tem que encontrar uma solução para resolver aquele tédio. E qual a solução que a criança encontra? Ela inventa uma brincadeira. E olha só o mundo de hoje. Hoje, as crianças não estão criando as suas brincadeiras. Tem recreador para criança. E se você vai fazer uma festa de aniversário, contratar um recreador, massa, contrata, legal. Mas, cara, os adultos hoje estão inventando as brincadeiras para as crianças. Eu recebo várias mensagens assim: André, meu filho não consegue brincar sozinho. Meu filho não consegue ficar sozinho. Cara, criança cria criatividade. Se o seu filho não vive a experiência do tédio, ele não precisa desenvolver a musculatura da criatividade, ele não precisa criar. E aí não sabe ficar sozinho mesmo. Fica menos imaginativa, menos criativa. Sabe o que isso impacta na vida adulta? Capacidade de resolver problema. É sério. Hoje os pais, olha o nível que a gente chegou. Os pais hoje criam as brincadeiras das crianças, inventam as brincadeiras para as crianças. As crianças estão cada vez menos imaginativas. Por quê? Porque não vivem o tédio. Também, né? Tem outros fatores, mas também porque não vivem o tédio. Então fica atento a isso. Se a agenda do teu filho está cheia demais, se ele sempre está com alguma coisa para fazer, ó, cuidado, porque se ele não está vivendo o tédio, isso pode pegar para ele. Outra mudança forte, a nossa percepção de perigo. O que é mais perigoso, o mundo de hoje ou de quando a gente era criança? A maioria das pessoas vai dizer, o de hoje é mais perigoso. Eu não sei se é ou não é mais perigoso, mas a nossa percepção de perigo. Cara, eu não sei você, mas eu tinha muito mais liberdade para ir brincar na rua do que os nossos filhos. Não tinha essa vigilância o tempo todo, câmera, WhatsApp, onde você está. Quantas vezes eu estava na rua brincando, meu pai nem sabia onde é que eu estava. Estava jogando bola, nem sabia. E o que isso impacta na saúde emocional? Que você tinha que se virar. Se brigava na rua, você tinha que resolver. Era escanteado, ia brincar e os coleguinhas deixavam de lado, você tinha que resolver. Tinha muito mais bola, muito mais rua, muito mais relacionamento real. O mundo real da criança é o recreio, é a brincadeira, é a rua. E hoje as crianças têm muito menos do que no nosso tempo. Você tem alguma dúvida que isso impacta forte no desenvolvimento da saúde emocional, de saber lidar? Pô, eu criança, nossa, o dedo do pé vivia estourado de jogar bola na rua. Quantas vezes eu estava brincando e tinha amigo e discutia e brigava e no outro dia estava lá o amiguinho de novo e tinha que se virar e resolver. Hoje em dia não é nesse mesmo nível, né? Cara, isso faz muita diferença para a saúde emocional do seu filho. E de repente você está protegendo o seu filho num nível que não permite que ele viva as experiências próprias, porque você entende que ele é criança. E aí cada vez as famílias têm menos filhos, são menos irmãos, muitas vezes filho único, e aí ele é o reizinho da casa, ele é priorizado em tudo, tudo ele vem em primeiro lugar, e todo mundo entende. E é para você entender, seu filho é criança, mas você entende como são menos experiências de criança, de rua, de brincadeira, de no seu primeiro sempre. Isso faz diferença. Então pensa como que talvez você precise ajustar isso no relacionamento com seu filho, tá? Outra coisa, o mundo de hoje é um mundo que as responsabilidades vêm mais tarde. Cara, um cara de 30 anos hoje é um cara de 18 anos do tempo da gente, que a gente tinha 18 anos. As responsabilidades cada vez mais tarde. Eu lembro, eu com 14 anos, meu pai me levou, fiz 14 anos, meu pai me levou na rua. A gente passou o dia na rua, pagando conta. Cara, a gente foi no Itaú, foi no Unibanco, nem tem Unibanco mais hoje, né? Casa lotérica, não sei o quê. Um bolo de boleto, o salário quase todo do meu pai em dinheiro. Filho, é isso aqui, você vai fazer assim, assim. Confere, ó, porque tá vendo esse númerozinho aqui? É quanto o cara registrou lá o pagamento. Se o cara olhar para tua cara de criança e botar menos aqui, ele vai botar no bolso o dinheiro. Então você tem que ficar ligado. Entendeu como funciona? Entendi. Beleza. A partir do mês que vem, você que paga as contas da casa. 14 anos de idade. Eu no centro de Recife, Conde da Boa Vista, imagina a tensão, aquele negócio, caraca, tô com o salário do meu pai quase todo aqui no bolso.
Se eu vacilar, ferrou. E ficar na fila esperando. E nossa, e era o dia inteiro isso. Você percebe que é uma experiência que vai desenvolvendo a saúde emocional que os nossos filhos não têm. Hoje você pega o celular e paga, é maravilhoso. Não quero voltar naquele tempo, não. Mas saca como é um mundo de experiências que vão desenvolvendo saúde emocional que os nossos filhos não têm. Ônibus. Você pegou ônibus? Eu não sei você, eu peguei muito ônibus. Andava 1 hora não, 10 minutos, 1 quilômetro, até chegar na estação Tegipió. Era onde eu pegava o Jardim São Paulo Abdias de Carvalho. Aí descia nos 4 cantos, dava uma volta dos 4 cantos, andava no sol até chegar no colégio. Eu estudava no Agnes. E aí na volta a mesma coisa. Às vezes ficava 40 minutos, 1 hora na parada de ônibus. Hoje em dia você pediu Uber, 6 minutos de espera, cara, você já tá achando ruim. Já vai demorar. Percebe como é um mundo mais ansioso? É um mundo mais confortável. Quanto mais confortável, mais mole a gente fica, gente. Mais frágil, mais fraco a gente fica. Então, estou trazendo esses elementos para você entender como o mundo de hoje não tem várias coisas protetoras, construtoras da saúde emocional que tinha no tempo que a gente era criança. E os pais não percebem. E vão educando exatamente do mesmo jeito, sem esses elementos ao redor. E aí fala, é só dar uma palmada que resolve. Cara, tem um monte de coisa que você tinha e seu filho não tem. Aí tá você lá na parada de ônibus, sem celular, aí você vivia o tédio. Você tinha que interagir com as pessoas, você tinha que se virar. E não tinha papai ligando, onde é que você tá, filhinho? Percebe? E como o mundo hoje a gente percebe mais perigoso, eu com 9 anos andava de ônibus, hoje a gente não vai deixar o filho com 9 anos andar de ônibus sozinho. Você tem alguma dúvida que são elementos que vão desenvolvendo saúde emocional? André, você está dizendo para eu botar o meu filho com 9 anos andando sozinho de ônibus? É claro que não. É claro que não. Mas são elementos que vão desenvolver? Vão. Seu filho de 9 anos pode ser que aconteça uma coisa que grave. Naquele tempo era diferente, não era perigoso como hoje. Entendeu? Então, ó, tem vários elementos. Pô, hoje em dia os pais têm menos tempo para os filhos. Teve um estudo feito em Israel. Não vou lembrar o nome do cara, mas se você der um Google, você acha fácil também. Checa, tá? Checa para você ver que eu não estou aqui inventando do meu cotovelo as informações. Cara, checa isso. Mas, anos 2000, tempo médio que os pais dedicavam aos filhos, 2 horas por dia. 2020, 20 anos depois, sabe qual é o tempo médio? 14 minutos e meio. Agora imagina, no abismo de diferença da saúde emocional de uma criança que recebe 2 horas de tempo de atenção por dia dos pais e de uma criança que recebe 14 minutos e meio de tempo de atenção. E na sua casa, como tá? Será que você tá tão no celular? Ainda mais pós-pandemia, o trabalho invadiu a casa, né, da gente. Será que você tá tão na correria, tão no Instagram, tão tentando realizar, fazer, e tá esquecendo do teu filho ali do lado? Então esses são alguns elementos, cara, celular nem se fala, né, não preciso nem entrar nessa pauta aqui. É um mundo de muito mais busca pelos direitos, e quanto mais busca por direito, menos sensação de dever. Não estou julgando se é devido ou não, mas é o que é. Os casamentos duravam mais do que hoje. Não estou dizendo que deve ficar no casamento ruim, mas é ou não é? As coisas eram diferentes, o mundo era diferente, um mundo que proporcionava uma construção de saúde emocional na gente que os nossos filhos não têm no mesmo nível que a gente teve. Então não dá para você educar exatamente do mesmo jeito que você foi educado. Por quê? Porque não tem essas coisas que você teve. Pelo menos, não vou dizer não dá, mas eu não recomendo. Então, algumas coisas para você ficar atento. Primeira cilada, já falei, o mundo mudou. E a partir daqui, segunda cilada, parece que no mundo hoje, cada vez mais de palco, cada vez mais de Instagram, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em a culpa não é minha. E aqui vem a segunda cilada. Cara, a culpa pode não ser sua. A culpa do mau comportamento do seu filho. A culpa da nota baixa do seu filho. A culpa do seu filho ter tomado sorvete na casa da vovó. Cara, pode não ser culpa sua. Mas a responsabilidade é. Por quê? Porque ele é seu filho. Eu escolhi assumir a responsabilidade por tudo na vida dos meus filhos. E eu falo com pais de filhos entre 1 e 9 anos, tá? Não estou falando de filho marmanjo criado, não. Filho criança.
Cara, assuma a responsabilidade. Não é quem é o culpado, é teu filho, pô. O mundo mudou, então, cara, assume a responsabilidade para desenvolver saúde emocional nele. Isso é muito, muito, muito importante. E aí, com isso, vem um outro ponto que é a nossa natureza acostuma muito fácil com os nossos filhos sempre ali. O que você quer dizer, André? E essa é a terceira cilada. Essa já tinha no tempo dos nossos pais. A gente tem a sensação que os nossos filhos sempre vão estar ali, mas não vão. Quanto pai de adolescente está doido pela atenção do filho, mas esse filho criança não recebeu a atenção do pai e agora não retribui. E ele tinha a sensação de que o filho ia estar sempre ali, mas uma hora não está, cara. Eu estou gravando esse vídeo aqui, os meus filhos estão com 10 anos. Eu tenho Miguel e Isabela com 10 e tenho a Elisa, que não completou nem um ano ainda, cara, meses. Cara, passa assim, ó, rápido. E a infância é o momento que você tem mais precioso, mais valioso na construção, na formação da saúde emocional do seu filho. Muito do relacionamento que você vai ter para a vida toda com seu filho, provavelmente vem do que você plantou na infância. Só que a nossa natureza acostuma. E a gente sempre deixa para depois. Os nossos filhos ficam lá atrás, numa longa lista de coisas a serem feitas. Se eu perguntar assim, quais são as coisas mais importantes da sua vida? Ah, os meus filhos, minha saúde, minha família. Mas na prática, cara. Na prática, no dia a dia. Será que é mesmo? Você está fazendo das coisas mais importantes da sua vida as coisas mais importantes? Você está brincando o quanto você deveria brincar com seu filho? Você está dedicando atenção o quanto você deveria dedicar? E aí, se você vacila com o mundo de hoje que mudou, de internet, de velocidade, cara, a infância passa, você perdeu e já foi. Então, ó, quer uma boa dica? Uma boa reflexão para você fazer? Será que eu estou mesmo fazendo das coisas mais importantes da minha vida as mais importantes? Não na teoria, na prática. Porque eu não tenho dúvida, se eu chegar... Cara, imagina uma situação hipotética, fala, cara, você tem uma decisão para tomar em 5 segundos. Seu filho precisa de um coração. Você tira o seu coração e dá para ele, ele vive. Mas você morre. Você tirava ou não tirava? Você dava sem nem piscar. Você dava ou não dava vida pelos seus filhos? Você vendia tudo que você tem, cara, se endividava todo, sem nem questionar, para pagar um tratamento de saúde pelo seu filho, ou não vendia tudo? Vendia carro, vendia casa, tudo. Você trocava tudo pela vida do seu filho ou não? Eu tenho certeza que sim. Por quê? Porque eles são as coisas mais importantes. E aí, se vem uma situação dessa, você se jogava na frente do trem pelo seu filho, vem uma situação dessa, cara, você faz. Mas no dia a dia, como a nossa natureza costuma, a gente tem a impressão que eles vão estar sempre ali. A gente não pratica, não traz para a prática o que é mais importante. E às vezes fica no celular, perde tempo com coisas passageiras. Então, ó, uma boa dica. Onde você coloca, anota essa para você. Onde você coloca o seu tempo e o seu dinheiro, fala muito sobre quais são as coisas mais importantes na prática. Você passou mais tempo brincando com seu filho ou mais tempo, sei lá, no Instagram? E não é só direto com seu filho, não. Você quer dar uma boa educação para o seu filho, você sabe que tem que investir tempo nele. Mas você também precisa aprender, para que o tempo que você tenha com ele seja bom. Tem pais que saem, trabalham, chegam em casa, o pouco tempo que tem com o filho é estresse, é problema, é discussão, aí é birra, é impaciência. Pô, você tem pouco tempo com seu filho. Você tem que saber o que fazer, você tem que ter segurança do seu processo de educar, do como formar filhos emocionalmente saudáveis, para que você aproveite o pouco tempo que você tem. E aí tem gente que gasta mais dinheiro tomando cerveja, problema nenhum com tomar cerveja, do que gasta dinheiro comprando livros, palestras, ou gasta dinheiro num passeio com o filho, onde você coloca o seu tempo, o seu dinheiro, fala muito sobre as coisas mais importantes. Tem gente que passou mais tempo lendo comentário de Instagram
do que lendo livros sobre educação de filho. Passou mais tempo vendo videozinho engraçado do que vendo uma aula como essa aqui, que chama a tua atenção. Caramba, eu preciso melhorar. Olha só esses elementos que ele falou do mundo. Poxa, o que é que eu estou vacilando aqui em casa? Percebe? Onde você coloca o seu tempo e o seu dinheiro, e é tempo direto com os filhos. Pô, tá tudo bem eu pagar, sei lá, R$ 10 numa cerveja, mas não tá tudo bem eu pagar R$ 10 no pula-pula pro meu filho? Por quê? Ah, porque eu tô apertado de grana. Eu não tô dizendo que você deve pagar o pula-pula. De repente você tá na hora dele ouvir um não. Não, filho, hoje não. Mas se for porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho dinheiro para comprar cerveja, cara, as coisas mais importantes, né? Não estou dizendo para você não tomar sua cerveja. Toma, cara, zero problema com isso. Mas você saca o que é mais importante? Então é importante você ter isso em vista. Faça das coisas mais importantes as mais importantes. E aqui a gente vem para a quarta cilada. Então, ó, cilada 1, mundo mudou. Trouxe vários elementos, poderia trazer vários outros, mas essa aula ia ficar muito extensa. Cilada 2, assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Então não é o meu filho que é nó cego, que é desobediente. Sou eu que não sei educar, não aprendi a educar de um jeito que o meu filho me obedeça. O meu filho não me ouve. Não, sou eu que não sei falar de um jeito, não desenvolvi a habilidade, a competência para que o meu filho me escute. Cilada 2, cilada 3, a natureza acostuma. E a cilada 4, já ouviu aquela frase? O povo padece por falta de conhecimento. O mundo mudou, você quer educar igual. Seu filho, cara, tá difícil, ou seja o que for, você quer continuar insistindo na tentativa e erro. Cara, você vai ficar nos impulsos da sua natureza. Você precisa adquirir conhecimento. E as pessoas resistem. Elas entendem que um vendedor deve adquirir conhecimento. Um estudante deve adquirir conhecimento. Mas quando se fala de uma das coisas mais importantes da vida, educação de filhos, eles acham que adquirir conhecimento é bobeira. O mundo fala isso. Você não sabe o tanto de mensagem que eu recebo do tipo: ah, quando eu vejo pai, mãe estudando sobre educação de filho, eu sei que é o fim do mundo. É sério? Estudar, ler, aprender é ruim? Você trabalha contra o conhecimento? Pelo amor de Deus, pô. Então não cai nessa cilada. Um cara que não sabe fazer uma conta de matemática, o que é que ele precisa aprender? Você está tendo problema com seu filho? É óbvio que tem um fator emocional que torna tudo mais complexo, mas você precisa aprender. Anota essa aí, tem problemas que você vive hoje que tem soluções simples depois que você aprende. Os problemas que você tem hoje com seu filho, cara, já foram resolvidos. Outras pessoas já viveram. Esse conhecimento está disponível. Treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis, você vai aprender muito. Estou trazendo aqui também coisas aqui mais subjetivas, treinamento vai ser a coisa mais prática, mas para você ir aprendendo. Não aborreça o conhecimento, não lute contra o conhecimento, não caia nessa cilada de que não se deve estudar sobre educação de filhos, pelo amor de Deus, pô. Tá bom? Então, ó, são ciladas fáceis que eu vejo as pessoas caindo. Teriam outras, mas eu não vou falar de propósito, porque eu quero que você preste atenção nessas 4 que eu falei para você. Assuma a responsabilidade, o mundo mudou, não deixe a sua natureza dizer que seu filho vai estar sempre ali e não lute contra o conhecimento. Lembra? Faça das coisas mais importantes da sua vida, as mais importantes, onde você coloca seu tempo e seu dinheiro, diz muito sobre o que na prática tem sido mais importante para você. Quero que você reflita nessas ciladas e que você tome as decisões que tiver que tomar. Se você está caindo em alguma delas, não fica só com isso, sabe, na cabeça. Não fica só com isso ouvindo enquanto está no carro, só enquanto você está tomando banho. De repente você precisa anotar alguma coisa, coloca na tua agenda. Coloca no teu caderno, em algum lugar que você de fato tome a decisão, conversa com teu cônjuge. Cara, mas o que você, com certeza durante essa aula teve alguma coisa que você, preciso mudar isso aqui. Preciso ajustar. Cara, isso que ele falou me trouxe alguma situação prática que eu preciso fazer melhor com os meus filhos, ou mudar. É isso. Aí está o valor da aula. Não é no que o André falou, é principalmente nessas decisões que enquanto você estava ouvindo, você quer trazer para a prática. Porque aí sim vai fazer sentido. Tá joia? Então, coloque em prática. Lembrando,
Essa é uma aula de aquecimento para o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. Se você não está no grupo do WhatsApp, tem aqui na descrição o link, tem aqui na descrição também a data. Participa, é para quem tem filhos entre 1 e 9 anos de idade. E deixa eu te pedir para compartilhar com outras pessoas que também têm filhos nessa mesma idade, para que a gente possa somar, agregar na vida das pessoas. Seja muito, muito bem-vindo ao treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. Essa foi uma aula de aquecimento. Eu te encontro lá no treinamento. Abraço.